Certamente você, como espírita, como cristão, espírita cristão, você conhece trabalhos da espiritualidade maior, o devotamento, o trabalho de espíritos benfeitores. Certamente, eu vou citar apenas duas, você deve conhecer obras como Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Você também deve conhecer a obra Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, psicografada por Francisco Cândido Xavier, de autoria de Humberto de Campos. Muitas pessoas pensam que enfrentar um ambiente inóspito, a ignorância é o melhor caminho. Ao contrário, é a conscientização. Como que nós iremos lidar com ideologias de separatividade, manipulação, se nós não estudarmos? Eu tenho consciência de que muitos pensam, lá vem o Ricardo tratando sobre assuntos políticos, a falar sobre ideologias. O que eu tenho a ver com ideologias? O que eu tenho a ver com a política? A verdade é que a maioria tem medo de tratar sobre esse assunto porque não tem coragem de mergulhar em si mesmo e descobrir pela sua história, através do estudo, de que todos nós somos animais políticos. É necessário, aliás, é indispensável falar sobre assuntos envolvendo a política. Certamente, se você já leu essa obra, repito, Emmanuel, você já deve se lembrar de que aqui Emmanuel nos recorda de que o futuro humano, entre aspas, o porvir humano pertence à vitória do Evangelho. E você pode estar pensando consigo mesmo, nesta fala eu acredito. Mas veja bem, nesta mesma obra, Emmanuel nos recorda que nós precisamos ter muito cuidado quanto aos extremismos antirracionais. Agora vale perguntar, como nós teremos cuidado em face aos extremismos antirracionais se nós vivemos alienados? Como que nós seremos conscientes sem conhecer a nós mesmos? Como que nós seremos conscientes sem conhecer a nossa história? Conhecemos a história de nosso país? Quando eu falo história, não apenas aquela ostentada nas escolas e nas universidades, geralmente aquelas fomentadas por ateus, por materialistas, e não raro, por ateus, materialistas e revolucionários. Não, eu estou falando da verdadeira história. Mas aonde está a verdadeira história? Isso será fruto da nossa pesquisa, do nosso trabalho. Agora, como espírita cristão, considerando o trabalho, o empreendimento, o devotamento, a abnegação da espiritualidade maior, o sacrifício, o sacerdócio de Francisco Cândido Xavier, eu não posso desprezar obras como Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, obras como Emmanuel, como o Consolador e tantas outras. E eu não desprezo, para conhecer a história, o norte traçado por Emmanuel e por Humberto de Campos. Você, meu irmão, você, minha irmã, como espírita cristão, você já leu o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho? Penso que sim. Mas se ainda não leu, pelo menos comece pelo prefácio. Obviamente, pelo começo. E o prefácio desse livro foi escrito por Emmanuel. E logo no prefácio, Emmanuel nos adverte. Abre aspas. Os dados históricos contidos neste livro foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas, se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. A espiritualidade maior, todos os dados coletados. Aqui, Emmanuel destaca,
falanges desveladas e amigas, se preocupam com o interesse coletivo. Eles não colocam uma barreira entre vida espiritual e vida política. Neste mesmo prefácio, Emmanuel ele destaca que, entre aspas, se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, apresentando-se como uma nova luz. Meus irmãos, neste livro é necessário apontar o que foi gravado por Emmanuel. A espiritualidade maior, Emmanuel, Humberto de Campos, eles destacam que muitas lutas se travam sempre, com a finalidade de preservar a unidade territorial do Brasil, para que se não fragmentasse, olha que beleza, para que não se fragmentasse o coração geográfico do mundo, para que não se fragmentasse o coração geográfico do mundo. Nós não podemos esquecer o que ensina Emmanuel. O nosso solo é abençoado. O nosso território simboliza o coração geográfico do mundo. Eu sei, a sua cabeça, talvez a sua mente está confusa, mas eu creio que nós devemos continuar. Aceite este convite para que nós possamos pelo menos entender a importância da data comemorativa do bicentenário da nossa independência. A espiritualidade maior nos apresenta o nosso território como o órgão do sentimento no planeta, o coração. Neste território onde deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, pela paz indestrutível. Nosso país, nosso território como o coração do sentimento. Meus amigos, meus irmãos, você conhece a respeito da vida de Dom Pedro I e Dom Pedro II? Você sabe, pelo menos, que o coração do primeiro imperador brasileiro se encontra nos dias atuais no Brasil? Nesta data que antecede a comemoração do bicentenário? Você certamente já tem noção de que no dia 7 de setembro próximo nós comemoraremos o bicentenário da independência do nosso Brasil. Agora, você tem noção de que Dom Pedro II é a reencarnação de Longinos? Conheces a história de Longinos? Quem é Longinos, senão aquele soldado que, na crucificação, diante de Jesus, reconheceu o Messias como o Filho de Deus? Longinos, senão é aquele soldado que perfurou o corpo de Jesus Cristo com uma lança. Longinos é aquele soldado que, após abandonar o exército romano por causa da sua conversão, ele foi acusado de desertor e condenado à pena de morte, caso não renunciasse à sua fé em Jesus Cristo. Você sabe que Longinos, ele se manteve firme na sua fé, não renegou Jesus Cristo, e por isso este soldado, Longinos, foi torturado, teve seus dentes arrancados, sua língua cortada e depois foi decapitado? Você sabe, meus irmãos, que, proclamada a nossa independência, Longinos recebe o convite de Jesus Cristo, isso mesmo,
o convite de Jesus Cristo para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? É verdade. Pode acreditar. Pelo menos nós aprendemos aqui. A espiritualidade maior nos beneficia. Ele aceitou o convite de Jesus Cristo para desempenhar uma grande missão na pátria do Evangelho. E quem foi ele aqui na Terra? Senão o segundo imperador, Dom Pedro II. Desculpe-me. Ainda pensas que missão espiritual é apenas participar de sopa fraterna, distribuir alimentos, fazer palestras? Sei que pensas de que o político ele reencarna sem missão, sem qualquer missão? Que a atividade política é uma atividade rasteira? Ora, meus irmãos, despertemos-nos. A espiritualidade maior vem nos mostrar a respeito do cuidado, do zelo que a espiritualidade que Jesus Cristo tem para com a nossa pátria, com o nosso planeta. Talvez ainda nos encontremos dormindo, porque nós não conhecemos a nossa história. E por conta disso não sabemos valorizar datas importantíssimas. E assim não entenderemos não somente sobre aquilo que compete nos fazer aqui na Terra, também sobre a importância da missão desta ou aquela pessoa. Quanto mais nós estudamos a doutrina espírita, nós aprendemos a valorizar aqueles que pisaram aqui na Terra e que foram heróis porque eles cumpriram seus deveres. É certo, eu penso que a maioria ainda não tem sequer a noção de que estamos aproximando da data em que nós comemoramos o bicentenário da nossa independência. Mas, se você não concorda com tudo aquilo que eu disse, desculpe-me pela minha insensatez. Releve-me por ter incomodado você com a minha loucura. Tanta alucinação. Que vigo! Que lhe ame em assuntos como pátria, política, conscientização com a nossa atividade de espírita cristão. Que relevância tem conceito como pátria? Ora, muitos ainda pensam, talvez de forma certeira, eu não vejo a hora de desencarnar e ir para o nosso lar, sem despertar para a realidade espiritual. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Agradeço pela sua atenção. Muita paz. Até breve. 7 de setembro de 2022. O bicentenário da nossa independência. Que saibamos valorizar a nossa pátria. Possamos valorizar o piso, o solo, a terra em que vivemos. Em nosso valor sem encerrar toda a esperança.